Olá, crianças, tudo bem? Aula de Ciências da Natureza número 11. A gente falou um pouquinho sobre os prejuízos, né? As consequências sobre a falta de planejamento e de conservação do solo. E agora a gente vai falar como a gente pode fazer, o que pode ser feito, de que forma pode ser planejado, quais as técnicas que vão ajudar na conservação desse solo, ok? Então acompanhe a videoaula, livro na mão, livro 3, lápis e borracha. Então vamos lá. Abram na página 175, atividades 26 e 27, formas de conservação do solo. A gente já viu muitos prejuízos que são causados pela má utilização do solo, né? Então, por exemplo, a gente já viu que a monocultura, ela traz prejuízos, empobrece o solo de maneira muito rápida. O que é monocultura? É o cultivo, é a agricultura, é o plantio de um tipo de vegetal só no mesmo solo. E aí você planta, colhe, depois planta o mesmo vegetal, colhe, e aí os nutrientes necessários para aquele vegetal, eles vão sendo utilizados, consumidos, e o solo fica infértil, fica empobrecido, daqui a pouco não dá mais para plantar nada. Então, uma técnica que está sendo utilizada para não utilizar mais essa monocultura é a rotação de culturas. Ao invés de plantar um vegetal só, você planta diferentes vegetais, faz como se fosse um rodízio, e aí o solo fica mais nutrido, menos empobrecido desse jeito, tá? Mais a plantação de mais de um vegetal no mesmo solo. Outra coisa que a gente já viu que causa prejuízos, estraga o solo, né? São os usos de agrotóxicos nas plantações para impedir que pragas cheguem a essas plantações e as destruam, tá? São os venenos e acabam contaminando o solo. Então, a técnica, a gente já até falou sobre isso num outro vídeo, é uma nova técnica sem a utilização de agrotóxicos, é a técnica da agricultura orgânica. Então, essa também já é mais uma forma de preservação do solo na parte da agricultura, ok? Para todas essas técnicas, essas utilizações, quanto de agrotóxico você pode usar, o que não pode usar para não contaminar o solo, aonde pode desmatar, onde não pode, e outras leis diversas, são feitas, produzidas pela Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nessa política que tem um conjunto de leis para essa conservação do solo, para melhor utilização e conservação do solo. Então, dentro dessas leis, uma técnica é a técnica do reflorestamento, por exemplo, é aplicada a pessoas que trabalham com a extração de minerais. Aquela proporção daquela área que foi danificada com a extração de minerais, ela vai ter que ser o grupo que fez isso, né? Em locais que podem ser feitos, além deles poderem fazer isso nesse local, eles vão ter que reflorestar um outro local que também já foi utilizado. E depois eles vão ter que recuperar aquele solo também onde eles fizeram essa extração. Então, também faz parte da lei. A lei também da mata ciliar, de conservação da mata ciliar, que os moradores de áreas rurais têm que manter as matas ciliares. A gente já viu isso, né? A vegetação ali próximo aos rios. E os corredores ecológicos é uma outra técnica também para ligar os ambientes que foram separados pela construção de alguma coisa ali no meio. Construiu ou por moradias, ou uma estrada que foi aberta. Então, tem que ser feito, é obrigatório que seja feito corredores ligando esses espaços que foram separados, esses espaços verdes, essas matas, essas florestas, e essa ligação vai permitir com que os animais passem por ali, que
continuem ali a preservar a vegetação local, enfim. Então, esses corredores também é uma outra técnica para essa preservação do meio ambiente. E não é só com o solo, não, tá? Que a Política Nacional de Meio Ambiente se preocupa, não. Ela também se preocupa com os rios, ela também se preocupa com a parte, como a gente já viu ali, de extração mineral. Então, tudo que envolve natureza, meio ambiente, né, preservação de meio ambiente, é a responsável por planejar, permitir, né, ou não as ações, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? E outra coisa que também causa muito, outra situação que causa muito prejuízo ao solo e ao meio ambiente, também é o acúmulo excessivo de lixo. A gente utiliza muito lixo no nosso dia a dia, né? Quando a gente compra os produtos, às vezes demais, sem necessidade, a gente acaba gerando muito lixo também. Então, uma coisa importante é o consumo consciente, comprar aquilo que é necessário, consumir aquilo que é necessário, não consumir demais para não produzir lixo demais, resíduos demais, ok? Até mesmo quando a gente come, às vezes a gente bota uma quantidade no prato maior do que o que é necessário para a gente, o que a gente vai aguentar, e aí a gente joga uma parte da comida fora. E isso é desperdício. Então, a gente está produzindo mais lixo e ainda desperdiçando recursos que foram tirados da natureza. Então, a gente tem que ter consciência e realmente fazer o consumo consciente desses produtos para diminuir a quantidade de lixo, tá bom? E esses lixos geralmente ficavam a céu aberto, né? Além de propagar a poluição ambiental, doenças, né? Disseminações de doenças, atrair bichos, né? Nocivos à nossa saúde, como rato, barata, esses insetos, mosquitos, moscas, ainda contaminavam o solo, ainda contaminam o solo, esse tipo de acúmulo de lixo. Por isso, também foi criado a lei foram criados aterros sanitários. São locais que são abertos, valas abertas, com uma manta protetora, e aí bota o lixo por cima daquela manta protetora e aí não vai contaminar o solo. Depois, aquele lixo todo, ele é aterrado, né? É coberto, e ali em cima podem ser criados praças, áreas verdes, ok? E aí não permite que saia aquele cheiro, atraindo os animais nocivos, que seja disseminado aí as doenças, ok? Para a população local. E uma outra forma aí da gente ajudar nessa diminuição dos lixos, além da redução do consumo que eu já falei lá na outra, né? O consumo consciente, consumir menos, a gente também tem a técnica da reciclagem, tá? E aí, quando a gente separa os materiais na hora de jogar fora, e aí a gente vê aqueles catadores de lixo na rua pegando aquele lixo reciclado, eles levam para as empresas, vendem, ganham por esse serviço de coleta de lixo também. Inclusive, a nossa Conlurb também já faz também esse serviço de coleta desse lixo aí reciclado para empresas que vão produzir outros utensílios, outras coisas com esses lixos aí, com esses produtos recicláveis. Tá? Então, aqui é um banco feito de plástico, aqui é uma cestinha feita com papel artesanal. Esse aqui provavelmente foi feito em casa, foi feito, como diz artesanal, manualmente. Não foi nenhuma empresa. Mas a gente também pode, além de reciclar, reutilizar. Né? O potinho que a gente pode usar, às vezes a mamãe vai no mercado, faz a compra lá e tem aqueles sacos plásticos, né, que agora já são até proibidos. É bom que leve a bolsinha, né? Porque a gente sabe que o plástico demora muito para se decompor na natureza, fica anos. Então, esses plásticos também, uma forma, são botar saquinhos plásticos, ao invés de comprar saco plástico para lixeirinha, reutilizar esses sacos plásticos de farmácia ou de mercado, enfim, nas lixeirinhas que você está reutilizando.
potinhos. Quem aí nunca viu uma mãe utilizando novamente um pote de sorvete para guardar alguma coisa, ou na geladeira, ou no armário? Eu, por exemplo, tenho um potinho meu de sorvete que eu ganhei de um aluno meu há anos atrás, e ele é todo enfeitadinho para guardar utensílios de costura. E tem linha, tem agulha, tem alfinete, tudo guardadinho ali. Mas pode ser qualquer tipo de porta-treco, isso é só um exemplo. A gente pode estar sempre reutilizando, que a gente é criativo, né? A gente pode estar sempre tendo ideias novas para reutilizar e diminuir aí essa quantidade de lixo. Agora vamos fazer as atividades? A gente vai ter que completar essas frases e depois a gente vai ter que pegar essas palavras e botar lá na cruzadinha, no horizontal, tá? Aqui vão ser as cruzadinhas, na horizontal e no outro vertical. Então, vamos lá. A rotação de pontinho, pontinho é uma técnica que aplica a alternância de espécies cultivadas, evitando o esgotamento do solo. Rotação de cultura, de você plantar vários no mesmo solo, vários vegetais. Pontinho, pontinho é a atividade de plantar árvores em zonas que foram desmatadas. Reflorestamento. Letra C. A pontinho, pontinho Nacional do Meio Ambiente é um conjunto de leis que, entre outras funções, planeja e organiza a exploração do solo. Política. A letra D. A pontinho, pontinho é uma forma de preservação do solo que reduz a produção do solo, porque reduz a produção industrial e a geração de resíduos, reciclagem. Letra E. Tudo que utilizamos, seja adquirido por compra, recebido como presente ou obtido de qualquer outra forma, é material de consumo. Então, essas palavras vocês vão preencher depois da cruzadinha na horizontal. E agora as palavras na vertical. Letra F. O pontinho, pontinho sanitário é uma técnica de processar resíduos em que uma grande vala é forrada com uma manta de PVC e argila para que o local ali colocado não contamine o solo. Aterro sanitário. Letra G. A agricultura é uma técnica de cultivo que não permite o uso de substâncias tóxicas. Qual é que não permite? Agricultura orgânica. As pesquisas apresentam alternativa de preservação e recuperação do solo. Pesquisa de quê? As científicas, né? Que a gente já estudou lá em português. E tudo aquilo que não aproveitamos ou não usamos mais são resíduos ou lixos que produzimos. Então, essas vocês vão encaixar nas colunas das cruzadinhas, tá bom? Ó, vertical, coluna, linha, horizontal. Última questão aí, vamos lá. Número 2. Eu estou andando rapidinho porque está na hora, está quase acabando o tempo. Vamos lá. O uso e a ocupação do solo são necessários para suprir necessidades humanas de moradia, agricultura, pecuária, industrialização, extração mineral. Porém, quando realizadas sem cuidado, essas atividades causam sérios danos ao solo e ao meio ambiente. Assinale a alternativa que indica uma possibilidade adequada de uso do solo, sem que ele seja muito prejudicado. A monocultura? Não, prejudica. O uso de agrotóxicos? Nem pensar, precisa nem ler o resto. Desmatamento das margens de rios? Pode isso? Não. Lixões que acumulam todo o resíduo da cidade em um único lugar? Não. E os aterros sanitários? Eles ajudam aí a preservar o meio ambiente? Sim. Então, letra E. Ok? E para terminar, vocês vão ficar com os exercícios propostos da 180, é uma questão só, é só o número 3 que é o exercício proposto. Para você associar as letras a cada ação lá de preservação do meio ambiente. Tá bom? Só isso, facinho, e não esqueçam o experimento. Ok? Depois vocês releiam os textos com calma, porque pode ser que eu tenha passado alguma coisa, tá bom? É sempre bom ler, quem lê muito sabe muito. Um beijo e até a próxima aula.